Não sei quanto a vocês, mas às vezes eu fico em dúvida se algo que li, assisti, ouvi é mesmo verdade. Sim, porque o mundo está tão louco, tem tanto fake news rodando por aí, e todo mundo quer ter sua opinião sobre tudo, que está difícil saber o que é fato e o que é boato. Será que a verdade morreu? Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana. Em junho de 2016, no seu discurso, quando recebeu o título de doutor honoris causa em comunicação e cultura na Universidade de Turim, na Itália, o filósofo italiano Umberto Eco fez uma declaração, no mínimo polêmica. Ele disse que, abre aspas, as redes sociais haviam dado voz a uma legião de imbecis, antes restrita a um bar e depois a uma taça de vinho, sem prejudicar a coletividade. Fecha aspas. Disse mais, tá? Abre aspas novamente. Os imbecis eram imediatamente calados, mas agora eles têm o mesmo direito à palavra que um prêmio Nobel. E o drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade. Fecha aspas novamente. Eu me lembro que na época achei aquilo um absurdo. Ainda mais vindo do autor de obras-primas literárias, especialmente O Nome da Rosa, que prega, entre outras coisas, contra a intolerância às diferenças de opinião. E mantenho a minha crítica a ele aqui, tá? Sou um grande defensor da liberdade de expressão, mas que isso, acho que todos podem e devem expressar suas ideias. E as redes sociais são ótimas para isso. Então, o grande Umberto Eco perdeu a grande chance de ficar calado, né? Ou pelo menos de ter falado outra coisa, porque já que não podia ficar calado no seu discurso, né? Bom, corte de volta para 2018, portanto apenas 3 anos depois do tal discurso do Umberto Eco. Esse nosso mundo atual é inundado pelas fake news, onde está difícil saber o que é verdade, que eu falei no começo desse vídeo. Será então que o Umberto Eco estava certo? Não. O problema não são os idiotas falando o que querem. O problema são os idiotas compartilhando sem pensar conteúdo do mal, tá? Plantado por gente que não é nem um pouco idiota, mas sem escrúpulos algum, né? As malditas fake news, né? Esse foi um dos temas sobre os quais eu mais fui consultado nos últimos 2 anos. Recapitulando aqui o que eu já disse mais de uma vez, tá? Para que uma fake news dê certo, ela precisa de 2 coisas. A primeira é não parecer mentirosa, porque nem os idiotas vão acreditar em uma fake news se ela for muito escandalosamente mentirosa. A outra coisa é ela chegar logo às pessoas que gostariam que aquilo que ela traz fosse verdade. Porque se isso acontecer, essas pessoas estarão com as defesas baixas, afinal elas querem que aquilo seja verdade. E daí os idiotas espalham a mentira, né? Meus amigos, é só ver o que aconteceu nessa última eleição, tá? Não dava mais para saber o que era verdade, né? Para um mesmíssimo fato, tínhamos 4, 5, 10 versões diferentes, né? E às vezes, inclusive, elas eram contraditórias entre si, né? Como saber o que é verdade nesse angu de caroço, né? E não sejamos inocentes. Isso daí partiu majoritariamente das equipes de comunicação dos candidatos ou de grupos organizados que os apoiavam. E esse pessoal sabia exatamente o que fazia, né? Ganhar as eleições para os diferentes cargos aqueles candidatos que souberam usar esse recurso melhor, né? Assim, simples assim, tá? Que televisão que é nada, né? O que vale agora é fazer a sua opinião valer nas redes sociais, né? As favas com a verdade. A verdade é inconveniente, chata, monótona, cansativa, né? Muito mais legal é a versão, porque ela desperta as nossas emoções mais primitivas, né? E no meio disso tudo, nós, os idiotas. Olha só 2 casos de notícias que chegaram até mim recentemente e eu duvidei que fossem verdadeiras no momento em que as vi. Primeiro porque vieram pelo WhatsApp, que é o maior canal de distribuição de fake news da paróquia, né? Depois porque elas eram acompanhadas de imagens muito explícitas, que é uma característica das fake news. Por fim, porque as notícias elas eram tão bizarras, né, que isso já seria suficiente para eu duvidar por definição. A primeira foi a história da polícia invadindo universidades públicas no país inteiro, poucos dias antes do segundo turno, retirando faixas, prendendo o pessoal, sob o pretexto que aquilo era propaganda eleitoral em edifícios públicos, o que é proibido. Eu duvidei na primeira hora, e era verdade, né?
A segunda notícia foi a morte brutal daquela cachorrinha por um segurança no Carrefour do Osasco na semana retrasada. Também duvidei. E também era verdade, né? Nos dois casos, achei que eram mais dois exemplos de gente que queria prejudicar por qualquer motivo um opositor ou uma empresa, como tem de monte na rede, né? Mas não era, né? Era verdade. E esse é o grande X da questão. Estamos deixando de acreditar no que é verdadeiro e acreditando no que é falso, né? Isso é um enorme risco para a sociedade. Como que a gente vai evoluir se a gente não souber em quem acreditar? Até há bem pouco tempo, digamos assim, uns 15 anos atrás, a vida era muito mais fácil nesse sentido, né? Se algo saía na grande imprensa, nós simplesmente acreditávamos naquilo, né? Ou pelo menos aquilo tinha uma grande credibilidade, mesmo entre quem não concordava muito com o tema. Mas não é mais assim, né? Inclusive porque a chamada grande imprensa, né, vem dando repetidas mancadas, o que destrói a própria reputação, né? Mas então a gente vai se informar onde? No Facebook? Pior ainda, no WhatsApp? Como que a gente consegue escapar disso? Bom, três coisas necessárias, né? A primeira são as plataformas como o Google e o Facebook fazerem a parte deles, né? Isso significa punir severamente fake news e privilegiar o bom noticiário. E aí vale todos os meios que tiverem, automatizados ou não, tá? E justiça seja feita, eles estão fazendo isso, particularmente o Facebook, mesmo porque ele está na mira da justiça e dos internautas, justamente por causa de ele espalhar tanta fake news repetidamente e os dados também dos próprios usuários, os vazamentos aí, né? A segunda coisa que precisa ser feito são os meios de comunicação melhorarem o nível do seu noticiário, porque mesmo veículos consagrados também estão produzindo fake news, né? Isso é imperdoável, né? Eles precisam resgatar a sua credibilidade e produzir mais e mais conteúdo de qualidade, né? Vale dizer também que estão surgindo uma série de novos veículos, na esmagadora maioria, veículos digitais, que vêm fazendo um belíssimo trabalho noticioso, né? Dessa forma, as pessoas elas terão mais notícias, boas notícias, para compartilhar, diluindo as porcarias, né? Por fim, o elo mais frágil, mas também o que é o mais importante nessa corrente, que somos nós mesmos, tá? Sim, porque somos nós que fazemos as fake news darem certo. Quando a gente compartilha alegremente e sem pensar aquela porcariada, né? E somos nós mesmos que, por isso mesmo, né, temos o poder de frear isso daí, né? Mas para isso a gente precisa de educação, tá? Uma boa educação. Uma educação que privilegie o debate de pontos de vista contraditórios, né, que traga para a sala de aula até mesmo aquelas coisas que provocam desconforto em nós, né? Só assim, com contraposição de ideias, a gente vai poder aprender e identificar a verdade, né? Ou pelo menos a versão que mais se aproxima dela, né? Então, os problemas não são os idiotas nas redes sociais mencionados pelo Humberto Eco, pelo contrário. Então, a solução é dar voz a todos, mas ajudando todos a ver o mundo de uma maneira mais crítica. E isso é algo que eu sempre tento fazer aqui na rede, né? Nas minhas aulas, nas minhas palestras. Vem comigo, né? É isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado da pílula dessa semana. Vamos falar mais sobre isso, né? Se você quiser, aliás, levar debates como esse, ou sobre mídia, cultura e transformação digital para a sua empresa ou instituição, só me chamar, que eu acho que essas conversas elas sempre melhoram a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional também. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.